manhã. Comunicação Consciente, com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga, doutora pela Unifesp, diretora da Fono Evidência, especialista em comunicação para lideranças corporativas. Tudo bem, Vanessa? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Nonato. Tudo bem com você? Como está por aí? Tudo bem, ouvindo aqui ao fundo o Hermeto Pascoal, Papagaio Alegre, sonsaço do Hermeto, porque o que a gente vai falar tem muito a ver. Vanessa, o que é chamado ouvido absoluto, hein? Quando a gente cita o ouvido absoluto, o que exatamente é isso? É a capacidade de algumas pessoas aí conseguirem identificar algumas notas musicais em todo tipo de som e barulho, é isso? O Hermeto talvez seja o grande exemplo disso, Vanessa. É isso mesmo, e eu adorei o exemplo que você trouxe, Nonato. O Hermeto é um grande exemplo de ouvido absoluto e de capacidade de perceber o som. É sim, o ouvido absoluto é uma capacidade auditiva, uma habilidade que está intimamente relacionada com a música, e a pessoa que tem essa habilidade, ela é capaz de perceber os sons e as notas musicais e diferenciar, dar nome para elas e muitas vezes até reproduzir com a voz. Isso se chama ouvido absoluto. Eu escolhi esse assunto, inclusive por sugestão de vocês e que eu adorei, e eu entendo que comunicação profissional também existe cultura e repertório. E agora a gente está sabendo sobre o ouvido absoluto e as habilidades do Hermeto. Então, eu quero contribuir com ela. A literatura, gente, descreve o ouvido absoluto como uma capacidade que você tem de identificar, nomear ou produzir a frequência de um estímulo tonal sem o auxílio de um tom de referência. A ocorrência do ouvido absoluto na população é muito rara, com prevalência estimada de 1 para cada 10 mil pessoas. Isso considerando-se a população da Europa e da América do Norte. E ela é comumente observada em músicos. Aqui no Brasil, recentemente foi feita uma pesquisa com músicos no Rio Grande do Norte, e eles observaram que os músicos de uma orquestra lá do estado, 20% deles tinham ouvido absoluto. Olha que lindo! Acontece muito também, é muito detectado em pessoas que têm o treinamento formal musical. As pesquisas mostram que essa habilidade pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais. Ou seja, você pode herdar essa habilidade no seu gene, ou você acaba aprendendo essa capacidade. E isso acontece quando a pessoa tem treinamento precoce, treinamento musical precoce, especialmente antes dos 6 anos de idade. Mas também tem muita controvérsia com essa definição. Enquanto alguns estudos destacam a importância do treinamento musical precoce, outros sugerem sim essa predisposição genética. A ciência ainda busca entender completamente os mecanismos cerebrais envolvidos. Os estudos de neuroimagem revelam diferenças na ativação do cérebro entre pessoas com e sem o ouvido absoluto. Mas também a ciência reconhece que tem muito que explorar. Eles entendem que essa habilidade afeta o processamento musical no seu cérebro, ou seja, como você entende a música, e o processamento cognitivo. O ouvido absoluto diferencia o som através da capacidade de você identificar a frequência exata. Eu vou tocar uma frequência, uma nota, para vocês entenderem o que é, ó. Dá para ouvir? Isso é a nota misão do violão. O misão, quando uma pessoa ouve, quando ela tem o ouvido absoluto, ela sabe exatamente qual tom que é, ela vai acertar isso no violão quando ela tem o treinamento formal. Então ela consegue diferenciar um C, um G, né, que é o sol, do Mi, e assim vai. Isso significa que ela vai poder ouvir a nota e falar, ó, esse é um Dó, é um Ré, é um Mi, e todas as oitavas dessa música. Essa habilidade se baseia na percepção, precisa da frequência. Então, o que a pessoa com ouvido absoluto tem? O que ela ganha? Ela é capaz de identificar as notas, como eu falei, ela tem facilidade no aprendizado musical, ela tem facilidade na composição e no arranjo das notas musicais para a construção de uma música, facilidade na transcrição, então ela ouve e repete.
Apesar dessas vantagens todas, é Hum, importante lembrar que o ouvido absoluto não é essencial para ser um bom músico. Muitos músicos desenvolvem o ouvido relativo altamente treinado, que também oferece uma compreensão profunda da música e das suas variações. Eu faço aula de guitarra, já tenho mais de um ano, e eu já contei para vocês que eu amo música, né? Meu sim. atual professor se chama Gustavo Portes, ele é um grande músico. Essa semana eu levei para ele uma música country que eu queria aprender a tocar. Ele escutou a música uma vez e tirou as notas, e eu fiquei impressionada. Nonato, você é baixista, não é? Eu tento, eu arranho. É? E É, você tem ouvido absoluto? claro que não, né? Claro que não. Não tem essa habilidade, não. Aliás, a gente tem muitos nomes que efetivamente tem e não são, não são tantos assim, né, Vanessa? Isso é uma raridade, né? É uma raridade, é uma raridade. É uma habilidade que facilita muito, não quer Uhum. dizer que quem não tenha não pode ser músico, mas é muito bom. A gente sabe, por exemplo, que o Michael Jackson, ele tinha a capacidade de criar a música na cabeça e É. como ele não tocava instrumento, ele reproduzia com a boca para pedir para os músicos tocarem. Tim Maia era assim Então também. isso provavelmente é uma descendência já é, né, uma característica do ouvido absoluto. Muito bom. Eu dizia que o Tim Maia também era assim. Ele instruía a banda a partir do que ele queria e ia trazendo isso. Eu vi um vídeo também, só para fechar aqui rapidinho a nossa conversa, que a gente já está estourando, do Barry Manilow, e ele dizendo como é que ele fez uma composição. Ele falou, aqui eu imaginei entrando flauta, aqui o teclado e por aí vai. Então ele ia mostrando como é que ele compôs aquela música e ele diante de uma orquestra, quer dizer, nada fácil, né, Vanessa? Isso aí é só para quem Não é. tem essa habilidade absurda, né? É isso aí. Tá Vocês certo. gostaram, gente, do assunto? Se Muito bom. vocês quiserem mais informações sobre comunicação, tem lá no meu Instagram, Vanessa Pedrosa Fono, no LinkedIn, Vanessa Pedrosa Fono, e aqui no site da Nova Brasil FM. Combinadíssimo. Obrigado, Vanessa. Bom finalzinho de semana aí para você e até semana que vem. Para você também. É Tchau, isso. ouvinte. Valeu. Vanessa Pedrosa conosco falando do ouvido absoluto, assunto que a gente poderia ficar aqui mais uma hora tranquilamente.